Muito boa tarde, muito bem-vinda a mais uma conversa do Bani, para mais uma segunda-feira. Hoje com sabor um pouco diferente, especial, para algumas pessoas foi dia de fim de semana prolongado, de estar em casa mais tempo e se calhar de estar no sofazinho, no quentinho, com uma lareira, se fores como eu, que adora borralho, mas também serve para te trazer aqui também alguns pontos que se calhar são importantes do que estar só a fazer zapping na televisão. Agora vamos fazer zapping aí um bocadinho na tua vida, se calhar pensar aqui em algumas coisas que serão importantes para ti e que vão fazer se calhar toda a diferença. Se fores chegando aqui ao direto, muito bem-vinda ou muito bem-vindo, que às vezes tenho aqui senhores também a assistirem aqui a estes diretos, podem partilhar com as amigas ou com as esposas também, se fizer sentido para elas ouvirem aqui as conversas do Bani. Fica à vontade para colocares comentários, eles estão abertos, quer se estiveres aqui em direto comigo e te sentares aqui comigo em direto para estas conversas do Bani, mas também para quem for ver em indiferido, também pode colocar comentários e poderão fazer todo o sentido, porque muitas vezes é nos vossos comentários que acontecem 2 coisas importantes. Primeiro, eu percebo o que é que a minha audiência quer e precisa, e é importante eu também ajudar nesse sentido e trazer conteúdo de valor aqui nesse sentido, não só nas conversas do Bani, mas nas formações, nos cursos, nas aulas que eu vou dando, nas mentorias, vou trazendo conteúdo alinhavo, isso é fundamental. Em segundo, vocês são também uma fonte de inspiração para outras pessoas, porque os vossos comentários e os vossos desafios não são únicos. Podem ser diferentes pela vossa história pessoal, mas não são únicos. O que é que acontece a quem é mais envergonhado e não coloca nem manifesta aquilo que sente e que vai lá dentro? Vai olhar para esses comentários e vai dizer assim: afinal, não estou sozinha neste desafio. E é bom porque vocês, assim, inspiram também outras mulheres e mostram-nos que existe também um caminho. Então, hoje já entramos antes, mas hoje será o primeiro aqui, direto das conversas do Bani já no mês de dezembro, com o cheirinho a Natal e sabe tão bem, mas também já muito perto aqui, do final. E eu quero trazer aqui como é que a tua imagem te pode ajudar a deixar ir coisas que já não fazem sentido permanecer contigo. Eu costumo dizer, e acredito que quase todos nós achamos que dezembro são finais de ciclo. E eu tenho durante o ano 2. Existe sempre este, que é muito calendário, que tudo à nossa volta nos faz lembrar isso, mas também tenho o meu aniversário. Para mim o mais importante é o fim de ciclo de meus aniversários, mas aqui também o faço. Mas no geral, falando para ti em geral, o que dezembro nos convida também a fazer, para além de trazer ao de cima a empatia que devemos ter com os outros, também é importante trazeres essa empatia para ti, porque muitas vezes vais pensando sempre nos outros, mas vais-te esquecendo de ti, porque às vezes nós nem nos lembramos, não é por mal, mas esquecemos-nos de nós, vai-se diluindo, achamos que são os outros que devem se lembrar de nós e não de nós próprias, mas há um convite também a fazer uma retrospectiva para trás, para o ano que foi. Se calhar está-te a cair a ficha a dizer de repente já estamos em dezembro e não aconteceu nada daquilo que eu queria, ou sentes-te a repetir ciclos atrás de ciclos, atrás de ciclos. Costuma-se dizer que é interessante quem diz isto, que é a primeira vez que tu erras ou que acontece qualquer coisa que tu estás a fazer que não corre bem ou não estás a gostar ou cai essa primeira ficha de o que é que se passa aqui e não fizeres nada, acontecer isso é natural, vai acontecendo, mudanças internas vão acontecendo, físicas, muitas vezes não são só internas, são físicas, mas que se refletem também nas internas. Mudanças não têm de ser negativas, são mudanças. Mudanças de ambiente, mudanças profissionais, mudanças até de se tornares mãe, por exemplo, ou de ver os filhos a sair de casa e o síndrome do ninho vazio e quem sou eu, de repente estava aqui com toda uma logística e de repente a agenda ficou mais vazia. Existem muitas coisas que poderão ter acontecido, mas perpetuar algo, aí já é um erro. E perpetuar pela terceira vez e mais, isso quer dizer que há um padrão.
E aí é mais revelador. Se eu mantenho um ciclo todos os anos, quando chega a dezembro, tu vais-te repetindo sempre a mesma coisa, se tu te metesses a gravar, vem sempre o mesmo sentimento, a mesma ideia, tudo vem, quer dizer que então estás a seguir um padrão. E é importante tu percebas e tenhas esta consciência, esta noção que estás a ter um padrão. E esses padrões, por norma, são difíceis de sair quando nós não temos essa percepção. Então hoje vou entrar aqui um pouquinho mais aqui no tema, poderá fazer sentido para ti também este tema, mas como a roupa pode ser também uma ponte para tu começares a pensar no fecho de ciclo, mas já no início do próximo ano também como um renascimento de ti, um recomeço. Um recomeço, porque nós recomeçamos várias vezes e eu estava a dizer, já partilhei aqui que descobri que sou um bocadinho fénix, não é? No livro que estou a ler, Antifrágil, que existem 3 géneros de pessoas, de personalidade, a frágil, depois aquela que é a resiliente, não é? Que como eu me caracterizo, ou seja, luto, caio, levanto-me, vou à luta outra vez, e depois percebi que também há antifrágil, e antifrágil é sobretudo quem vai rompendo padrões e vai melhorando cada vez que cai. Não é só cair e levantar-se, é ai está-me a cair, é cada vez que cai, aprender e e reajustar a rota, é sobretudo reajustar rotas. Então é importante tu sintas que tu sintas que estás a reajustar sempre a tua rota e a melhorar. E eu quero-te, trazer aqui que estes recomeços que nós vamos tendo devem ser sempre para melhor. Então convido-te a pensar e a trazer como se fosse este, recomeço. Então, sem mais demoras, vou aqui partilhar a minha tela. Eu vou durante um pouquinho, não ver aqui comentários, mas de vez em quando vou interrompendo para ver se está aqui algum comentário. Então, vou aqui mudar a página. E então, este mês, eu convido a este novo título, que é Renova-te, um fecho de ciclo para um reinício, e como a tua imagem te pode ajudar então a deixar ir o que já não te serve, porque às vezes estamos presas a coisas do passado, presas também pela nossa imagem, e que é uma questão só de mudança também de imagem e trabalhar a parte psicológica e mental, isso também é fundamental. Então, o que é que vamos abordar aqui? O que este último ano representou, a desconexão com a imagem e o corpo não acontecem por acaso, não é do dia para a noite que isto acontece, e vais percebendo, eu falei-te aqui em padrões, se calhar se fores olhar para trás vais perceber que isto já vem de há muito tempo. Em terceiro, como começar o novo ano com uma imagem que te honra, não é? E tu deves perceber que tu és a pessoa mais importante da tua vida. Os outros vêm porque tu existes também nela. E é importante, e vou falar aqui um pouquinho disso, é muito importante o mundo à nossa volta, onde nós estamos inseridas. Então, vamos falar aqui deste último ano. Antes de te renovares, tens de descobrir quem és. É importante tu perceberes o que é que queres, porque senão estás sistematicamente a fazer a mesma coisa e os mesmos padrões. Então, antes de pensar numa renovação, eu já disse aqui algumas vezes, imagina aqueles acumuladores que têm a casa cheia de tudo e mais alguma coisa, e já está um caos até para a segurança, deles mesmos. E vai lá uma equipa e diz assim: "Não, nós vamos, limpar isto tudo, tirar as roupas, trazer roupas novas", a pessoa até vai para um sítio, vai cortar o cabelo, vai se arranjar, vai trazer aqui uma lufada de ar fresco, a casa toda impecável, a cheirar a lavadinho, tu nem vai estar reconhecível a casa. A pessoa saiu e entrou. O que é que vai acontecer à pessoa se não alterou a forma de pensar, mas tem só uma casa renovada e um guarda-roupa renovado? Os padrões estão lá. Daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou 3 meses, ou um ano, a casa vai estar igual ou pior. É importante tu passares pelo processo e perceberes o porquê desse processo. Então, antes de renovares ou só vestires roupa bonitinha, que eu acredito que até tenhas algum bom gosto, podes não estar a enquadrar bem, se calhar, com a pessoa que tu és hoje ou com o corpo que tens, mas no geral compras roupa que tu gostas, eu acredito que sim, mas há
qualquer coisa que não está a encaixar. E por isso é que se calhar ouves aqui os meus directs ou vês o meu conteúdo, porque tu sentes que algo não está bem. E então, antes de comprar só roupa, e roupa, mesmo que seja bonitinha, é preciso perceber se ela faz sentido para a pessoa que tu és, para a tua personalidade, para a tua forma de ser e para aquilo que tu queres transmitir e a fase do momento da tua vida que tu estás a viver. Então qual é o problema? Peço desculpa, estou assim um bocadinho constipada, já deu para perceber. Qual é o problema? Muitas mulheres vão terminar o ano cansadas e desapegada de quem ela era. Ou seja, acaba-se por varrer para baixo do tapete muitas emoções. Um não quer pensar, então acabas por estar ocupada com muita coisa, por causa dor pensar. Então trazer isso do piloto automático que acredito tenha sido feito até agora, que tu vais escolhendo a roupa que vais vestir um bocadinho, isto fica bem com isto e está bom, é isso que tu pensas, não propriamente no teu sentimento quando vestes essa roupa, então acabas por criar aqui um desapego muito grande, porque não estás a ouvir realmente, não estás a permitir ser aquilo que tu queres, nem ouvir a tua voz interior. Tu estás a silenciar muito essa vozinha que está aí dentro. Então, eventos dolorosos deste ano, que possas ter passado ou ultrapassado, ou desafios que possas ter tido, fizeram encolher, ou outra pessoa, ou a ti, poderá fazer sentido para ti isto que eu estou a dizer, reduzir a tua energia, o estilo e até o teu brilho. Vão-te anulando, vão-te liquidando, vão-te começando a sugar como uma bateria que vai sendo usada, usada, usada. Se não alimentares a tua bateria, vais esgotar. Se tu te drenas aos outros, vais-te esgotar. Então, o que pode ter acontecido e o que pode estar a acontecer, o problema que pode estar aqui inerente, pode ser este. Erro comum: manter uma identidade do passado. A pessoa que tu és hoje foi evoluindo. Os tais renascimentozinhos que vamos ter, tu não és igual como eras em adolescente. E não estou a falar do corpo, porque se calhar até podias ir mantendo o corpo, a cara ia mudando um bocadinho, mas se calhar podes ainda conseguir vestir peças que tu vestias com 15 anos, ou 16, ou 18. Mas provavelmente já não te identificas com elas. Vais-te mudando. Podes não ter oscilado muito de estilo, mas há peças que já não fazem sentido para ti. E estar a manter determinadas coisas como apego, então isso diz alguma coisa, o tal padrão. Usar a imagem como camuflagem e uma máscara dos muito papéis que vais fazendo, porque é assim, isto da máscara, eu estou mesmo constipadinho. Isto das máscaras não é uma coisa que tenha de ser má, nós temos várias máscaras. O que é que eu quero dizer com máscaras? Quer dizer que nós ocupamos na nossa vida vários papéis e em determinado momento somos a mãe, noutros momentos somos a filha, noutros momentos somos a esposa, noutros momentos somos a namorada, noutros momentos somos a dona do negócio. Nós temos determinados papéis e ocupamos determinados lugares dependendo do momento que é necessário nós estarmos. Se eu vou para uma reunião, vou-me vestir diferente se eu estiver ali em casa no sofá. Existem momentos diferentes. E esse tipo de roupa ou de imagem que eu vou usando para determinados momentos, a minha postura, a minha linguagem corporal, o arranjo que eu dou em mim própria, para estar em determinados momentos, são específicos para esses momentos. O que é que acontece muitas vezes nesta desconexão? Vou só aqui falar assim, um bocadinho. O que é que acontece muitas vezes na desconexão que tu sentes? Acontece que tu escolhes um destes momentos, destes papéis que tu tens, e diz assim: eu quando calço o salto alto para ir para uma reunião, sinto-me tão bem, sinto-me confiante, dá-me a confiança da minha insegurança, camufla a minha insegurança quando eu não tenho isto vestido. Parece que encarna ali qualquer coisa. Então o que é que tu vais fazer? Como isso te dá aquela vitaminazinha que tu estás a precisar porque estás carente no outro lado, está em déficit no outro lado, nos outros papéis que tu tens, então que é que começas a fazer? Começas a usar só uma máscara, ou seja, um papel teu para todos os outros papéis, para todos os outros momentos. Então, em vez de seres a filha, a mãe, a mulher, a namorada, a amiga, a profissional, começas a usar sempre o mesmo
num nos momentos que devias estar diferente. Por isso é que eu tenho algumas mulheres que são donas do negócio que dizem que a imagem não está a impactar. Porquê? Porque ela se calhar está a levar para o trabalho, para a empresa dela, a imagem que ela tem em casa ou quando está com os amigos, porque é uma imagem que lhe traz aquele aconchego, traz do ai, eu não gosto de ser mãe, eu não gosto de dizer não a ninguém. Então está a levar aquela imagem mais eh, de fofinha para um lugar que se pede que ela seja mais assertiva. Então sente que a voz não impacta, sente que a presença dela não é valorizada, que as pessoas não a levam a sério, porque às vezes até tem um estilo mais menineiro, menos arranjado ou menos profissional. Não quer dizer que ela não é tão boa profissional, dependendo da forma como esteja a vestir, mas a nossa imagem, a nossa comunicação vai interpretar que está ali qualquer coisa que não bate bem, que ela tem um cargo que não casa, digamos assim, não casa com a imagem que ela está ali a transmitir. Ou seja, a pessoa quase não retém aquilo que ela diz. E pode estar a acontecer o mesmo contigo. Por isso é que eu digo, quando eu falo destas máscaras, podes estar a usar e a camuflar atrás de algo, não estou a dizer que estás a fingir uma pessoa que não és, se estiveres nisso, então ainda é mais grave, mas estás apenas a ir buscar aquela que dá mais conforto e segurança para usares isso diariamente e sistematicamente. De vez em quando é bom, sempre não. Então, vamos voltar aqui à apresentação. Ignorar as microfrustrações diárias da tua autoestima, ou seja, não vais ouvindo aquilo que vais sentindo, por momentos tu até dizes, tu até pensas, mas depois esquece, esquece, dizes e esquece. E se calhar se fores pensar a quantidade de vezes que tu sentes estas microfrustrações, eu pus aqui diárias, mas podes não ter esta percepção diária, podes ter percepção pontual, mas não estás a ouvir. Isto pode ser um erro. Ou seja, isto não é de um momento para o outro que acontece, não é do dia para a noite. Esta desconexão vai acontecendo e tu vais alimentando e reforçando isto com estes momentos. Vestir-se para não causar impacto. Eu sou discreta, eu gosto de descrição. Então usas esta ideia do não impactar. Eu não estou a dizer que tens de ficar extravagante se não é a tua personalidade, como é óbvio, nem o teu estilo, mas o impactar é impactar com a presença. Não estou a dizer impactar com decotes, nem com brilhos, nem com luzes neon à tua volta. Estou a dizer pela tua postura. Por isso é que às vezes estamos a ouvir pessoas a falar e ficamos assim encantados e retidos e envolvidos e podíamos estar a ouvir ali uma hora e olha, já passou uma hora e pareciam 30 minutos. Então isso é cativante e tu podes cativar e tu mereces cativar, mas é preciso também seres autêntica contigo e verdadeira contigo. Quais são os sabotadores que possa estar aqui a acontecer? Uma voz interna crítica que tu possas ter. Existem coisas mais importantes que eu neste momento tenho que pensar. Ai, é um negócio. Ai, é o filho que tem aquilo. Ai, é o marido que tem aquilo. Ai, não vou chatear ninguém por causa daquilo. Ai, agora é os meus pais. Agora é isto. Agora é aquilo. Agora é um amigo que está a precisar de mim. Eu nem quero, nem tenho tempo para pensar em mim. Ou isto não é assim tão importante. E vais dinamizando. Ou seja, a dor dos outros e os problemas dos outros são maiores do que o teu próprio problema. Podes também ter aqui outro sabotador, que é o arquétipo sombra, esconder-se para não ser julgada, ser mais recatada, estás insegura, também queres estar mais na tua para não ser bombardeada, não estar ali a focar em tanto em ti, então deixa-me cá passar despercebida. Mecanismo de sobrevivência, não é? A nossa autodefesa aqui, muitas vezes interna, roupa neutra, discreta, invisível, muito prática, habitualmente é aqui que a maioria anda. Linguagem interna distorcida, não vale o esforço, eu vou tirar isto que isto está sempre assim, não vale o esforço, não é agora que vou mudar, ou então aquela ideia do já é para a minha idade, ou também uma que ouvi há pouco tempo que diz assim: "Olha, se eu morrer já agora ainda pensam que eu ando aí atrás de alguém", quando eu só quero é estar bonita comigo. Ou seja, é crítico, o que os outros vão pensar. Lembra-te uma coisa, nós não dominamos aquilo que os outros pensam sobre o que quer que seja. E estás a deixar de fazer a tua vida,
pelo aquilo que achas, não é que sabes, é que achas que os outros vão pensar, lembra-te uma coisa, eles já pensam alguma coisa de ti, portanto e pode não ser aquilo que tu achas que dizem. Portanto, o mais importante és tu, porque ninguém vai viver a tua vida por ti, nem sabe metade da tua vida. Qual é a dor que possas estar a sentir ou que estas mulheres sentem, que passam por isto, sendo que perdeu a própria identidade? Chega um momento que é quem sou eu? Quem sou eu? Perdi-me aqui algures e preciso outra vez de alguém me dá aqui o mapa, o GPS para me voltar a encontrar. E muitas vezes procuramos externamente e às vezes precisamos que alguém nos ajude a orientar, mas às vezes temos que recorrer externamente a alguma coisa para nos ajudar a encontrar internamente. Eu já te explico como é que isto é possível. No final, vamos aqui depois já às soluções. O desejo mais profundo, porque existem medos, dúvidas, problemas, isso tudo. Mas também temos aqueles desejos mais profundos, porque a gente não quer viver sempre com os problemas. Então, qual é o desejo mais profundo que acontece aqui? Recuperar a sensação de eu reconheço-me outra vez, não é? Não é aquilo que tu desejas, fogo. Olhares ao espelho e dizer, eu sou esta mulher. Aquilo que eu senti, que eu queria, estou a ver aqui, estou a reconhecer, uau. Trouxe ao de cima aqui alguma coisa que estava aqui escondida e que eu não estava a ver. Então é isso que eu acredito que tu queiras sentir, assim como toda a gente. Qual é a solução? Criar aqui e fazer exercícios de níveis neurológicos. Claro que eu não vou estar aqui a esmiuçar isto, mas para tocar aqui em alguns pontos que às vezes passam ao lado. Isto para te dizer que a imagem não é superficial, isto vai muito mais a fundo. Por isso é que eu acabei por criar isto de ser a Sofia Coelho designer, mas também ter aqui a parte deste acompanhamento, não é? De ser mentora da imagem emocional, da parte mais emocional que a roupa deve refletir, não só o exterior, que isso é importante, mas isso é a casca. Lembra-se aí do que eu falei aqui das pessoas acumuladoras, que se formos ali virar aquilo tudo ao contrário e ficar impecável, a pessoa vai cair no mesmo. E tem a casca toda ali para servir, fazer ali uma transformação visual. Mas se aqui dentro não acompanhou, não percebe o porquê, continua a não se conhecer, nem percebe o que a leva a fazer determinadas coisas e a ter determinados comportamentos e ciclos permanentes iguais, não vai adiantar nada. Então é importante estes níveis neurológicos. Isto existe uma pirâmide e existe uma pirâmide com vários pontos, mas aqui, neste caso, é importante tu entenderes que a tua identidade se baseia também nas crenças que também estão na confiança que tu tens das tuas capacidades, das capacidades que adquires, dos teus conhecimentos, que levam a comportamentos, que também estão na base dos teus comportamentos e que vêm muito do ambiente onde tu estás inserido. Se uma semente cair numa terra saudável, ela vai germinar e vai ficar uma árvore grande. Se a semente for, por exemplo, olha, de um carvalho, de um pinheiro, o que for. Mas vai nascer. Porquê? Porque o terreno é fértil. Se uma semente cair num terreno que falta nutrientes, falta cuidado, vai morrer ou nem sequer germinar. Se o teu ambiente à tua volta, de família, amigos, tudo, vai ser a base de uma pirâmide que vai começar logo mal de base. Como é que tu queres ter uma imagem ou mudas de vida, finges que não existe um passado em ti, o que não é bom a longo prazo, vai haver consequências. Se for sem pensar e sem resolver os problemas, porque senão estás só a varrer para baixo do tapete, não sei se me fiz entender, mas tu quando olhas, às vezes para a tua desconexão, começa a olhar para o teu ambiente para perceber se o terreno onde tu estás são pessoas que não te querem ver brilhar ou vais ouvindo comentários que não gostas e se calhar estão-te a levar então a não implementares a mudança em ti que tanto desejas, que está aí dentro e vai sendo apagada. Então isto é importante e é importante teres esta consciência. Ritual de fecho, ou seja, estamos aqui num fechar de ciclos,
Podes escolher uma peça que já não faz sentido manter, que está ali ou porque mudaste o peso e já não te serve, ou está-te apertada, ou está-te muito larga, já nem fica bem, e que estás ali a manter à espera de voltar a vestir aquela peça. Olha para ela, uma que não tenhas pena de te libertares dela, e olha, tira, pensa nela de forma simbólica, diz: "Eu não quero mais isto, eu não quero vestir o meu corpo com coisas quaisquer, com se calhar lixo", que às vezes até se calhar já estão estragadas as peças. Isto acontece muito na lingerie, por exemplo. Então liberta-te, simbolicamente, porque pode-te dar uma força grande este tipo de ritual. O primeiro passo prático, podes escolher um tipo de roupa, de outfit, que representasse, tu fechasse os olhos e dissesse assim: "Ah pá, eu gostava de me vestir assim, gostava de vestir aquele tipo de calça com uma camisa", eu gosto tanto de ver aquelas pessoas com camisa. Podes até achar, podes ainda não ter as ferramentas que te vão ajudar a construir uma imagem melhor, mas para para agora não interessa isso, interessa é, imagina como tu gostavas de te vestir e escolhe por exemplo, outfit agora, por exemplo, para a passagem de ano, ou para o Natal, ou para uma data assim, não tem de ser longe, tem de ser perto. Porquê? Porque é para perceberes esta mudança, para começar aí a criar ainda o estímulo do empurrãozinho do vai, é agora. Então, aproveita e faz isso. Vamos aqui ao ponto 2. Desconexão com a imagem e o corpo não aconteceu por acaso. Nunca é, já deu para perceber até agora. O teu corpo sentiu o que tu viveste. E às vezes até a nível de energia. Se o que viveste foi frustração, momentos de angústia, ansiedade, tu achas que não se vai rever até naquela dorzinha que tu tens persistente na barriga, na cabeça, a tua energia, a tua vontade de: "Ai, não me apetece", tudo está interligado. E o teu corpo não é exceção. E a forma como tu te vais vestir também não é exceção. Por isso é que quando nós estamos tristes, não temos tanta vontade de usar cores coloridas, e quando estamos alegres, divertidas, com o espírito tudo em alta, porque aconteceu uma coisa muito boa, ou foste promovido, por exemplo, tu estás tu queres é cor, vibrar, até tens vontade de maquilhar, se calhar. Então, isso mostra os nossos estados de energia, não é? E estados de emoção. Então, isso é normal, também se vai refletir na forma como nós nos vamos apresentar. Então, qual é a realidade de ter acontecido isto? Ou seja, não ter sido de um momento para o outro esta desconexão. Quando a vida te mete à prova e traz momentos mais desafiantes, não é? Se calhar neste último ano ou nos últimos anos, o corpo e a imagem também acompanhar. A roupa provavelmente vais sentindo que deixa de encaixar, vais começando a perceber, olhas para o espelho e dizes: "Eu até gostava desta peça. Opá, aqui qualquer coisa parece que já não estou a gostar dela, parece que já não te encanta como me encantava". E digo-te, não tem nada a ver com o estilo ou com a falta de criatividade. "Ai não, Sofia, não tenho estilo para isso", ou "Não tenho jeito nenhum para escolher as coisas". O resto vem por acréscimo. Aquilo que tu chamas de criatividade, tu podes não ter o estilo de criativa, de juntar amarelo com roxo, mas aquilo que tu chamas de criativa é a naturalidade e a facilidade e a leveza de escolher aquilo que vais vestir. E essa naturalidade, leveza e confiança vem como uma bola de neve quando tu começas a fazer e a vestir com uma intenção diferente, ou seja, com aquele propósito. Tu, se queres ir para o Porto, já não vais para Lisboa, já não andas ali às voltas perdida. Vais direto ao ponto, ou seja, fazes uma viagem, uma transição, uma caminhada com uma leveza diferente, vais mais confiante. Na roupa é a mesma coisa. Quais são os sabotadores? Começar a evitar o espelho, comprar roupa maior, muitas vezes, como forma de proteger, ninguém me vê, não ver as formas aqui do corpo, é um escudo, inconscientemente é um escudo, podes não fazer com a noção consciente, mas inconsciente é um escudo, anular-se para caber no que é esperado, não vou fazer, eu até gostava, mas não vou fazer, e desresponsabilização, porque nós também temos a nossa cota parte de responsabilização. Depois eu vejo isto. Eu depois é para o ano eu começo. É como a malta que
come as passas e diz: "Vai para o ginásio, vai fazer isto, faz 30 por uma linha", e 3 semanas depois, 1 mês depois, já não foram 12 passas que se mantiveram, 1, 2, se calhar dos desejos é que começam a ser, concretizados, por todo o resto vai sendo. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós fazemos aquilo que consideramos prioridade. E se tu no final sentes que não fazes nada ligado a isto por ti, é porque tu aí dentro da tua cabeça ainda sentes que não és uma prioridade. Erro comum: confundir conforto emocional com desistência de amor próprio. Anular-te, apagar-te, hã, perder o brio, às vezes também acontece. E esta coisinha do: "Ai, eu até me sinto bem, até, é a forma segura que eu tenho, na dúvida uso assim", e isso é só enganaste a ti próprio, porque isso só está a anular, está-te a apagar. Já percebemos isso. Abandonar rituais que traziam autoestima, imagina que deixaste, se calhar, de ir beber um cafezinho que ias às vezes sozinha, por exemplo, ou tinhas o hábito de ir ao cinema, ou tinhas o hábito de correr, ou fazer uma caminhada, ou de ler, ou teres um teu momento, mas alguém te chama, alguém te interrompe, ou achas que há outras coisas para fazer, há ali a roupa para dobrar, e vais tirando determinadas coisas que fazias, ou de manhã, por exemplo, vais, "Ah, deixa estar, eu também vivo bem sem isto". Então existem momentos que uma mentora minha diz que é o nosso TPM, que é o tempo para nós, ou seja, o tempo para mim, que vamos deixando, porque não é visto como prioridade, então o que é que vamos cortando? Vamos cortando isso. Então, aquilo que vais cortando são coisas importantes e isso pode estar a desconectar. Usar a roupa para passar despercebida, romantiza a ideia de não me importo com a aparência, quando a verdade importa e muito, nós sabemos. Ai, o quanto é o interior, Sofia. Conta. Então, e tu por ligares à aparência vais te tornar má pessoa? Não, queremos o melhor de 2 mundos. Queremos que continues com o teu caráter, não é? Espetacular. E queremos que continues linda. Portanto, porque é que uma pessoa tem de dizer: "Ai, o quanto é o interior"? Está bem, mas ninguém está a pedir para mudar o interior. Estamos a pedir para potencializar isso tudo e ainda gostares mais daquilo que vês. Eu acho espetacular. Entendem? Ai, até parece que temos de ser feias, desarranjadas, desinteressantes, para mostrar que somos boas pessoas. Tem de ser assim. Não. Se tu admiras outras pessoas que são bonitas, inteligentes, elegantes, lutadoras, inspirações, se elas estão arranjadas, porque é que tu não podes e ser isso tudo? Não tem lógica, não é? É um contrassenso. Qual é a dor? Perceber que a imagem já não corresponde à identidade real. Àquilo que tu sentes que eu sinto uma coisa, eu penso uma coisa, mas vejo outra ali. Isto não está a casar, isto não está a corresponder àquilo que eu gostava. E vais-me dizer: "Ah, Sofia", se calhar estás aí desse lado e dizes-me assim: "Pois, Sofia, tu tens esse corpo, mas eu não sou assim, ou eu deformei muito". Psicologicamente não é fácil, compreendo. Hã, mas digo-te uma coisa, eu conheço pessoas espetaculares, assim, com um corpo fantástico. Eu faço roupas, eu já tive umas clientes que eu digo assim: "Espetacular", até tive assim uma pontinha só assim daquela inveja boa, não é, de sentir: "Fogo, está ali toda tonificada, quem me dera, eu aqui com a minha celulite". Mas são pessoas, algumas tão com um buraco emocional tão grande, tão tristes, que eu disse assim: "Fogo, mas o que é que lhe falta?". Só que não é do corpo que a gente está a falar. Eu estou a dizer que para ti agora tu podes estar realmente com o corpo ser um desafio, mas aceitação não é resignação, porque há pessoas que dizem: "Ai, temos de aceitar". É assim, temos de aceitar, mas não temos de resignar. Se está nas tuas mãos fazer alguma coisa para melhorar, ok, faz. O que puderes fazer, faz. Hábitos saudáveis, mudanças de alguma coisa, atitudes, tudo e mais alguma coisa, sim. Mas digo-te uma coisa: há mulheres que voltam a ter corpos.
outra vez, fazem exercícios, dietas malucas e tal, e voltam a ter um corpo espetacular, perdem 30 quilos, 20 quilos, o que seja, e eu pergunto assim: "Então, agora que perdeste o peso, já gostas de ti? Já estás feliz?" E a pessoa diz: "Não, continua-me a faltar algo na minha imagem." Eu se Ou seja, nós estarmos sempre a achar, a arranjar desculpas que é aquilo, é quando eu atingir aquilo é que vai ser, que quando atinges percebes que não era aquilo. Vem de dentro, é muito mais interior do que exterior. E eu gostava muito de conseguir transmitir esta mensagem daquilo que eu trago aqui na internet, porque não são só 5 dicas para, ou roupa que fica bem a baixinhas, ou com o corpo de oval, aquele tipo de corte é que fica bem. Isso são ferramentas, isso vem depois. É importante tu perceberes o que é que tu realmente queres, porque quando tu souberes o que queres, tu tens essas ferramentas, mas tu dizes assim: "Olha, eu sei que isto não é bom, fica melhor, mas é o que eu quero vestir", porque tens uma consciência de ti. Qual é o desejo mais profundo? Voltar a sentir bonita, capaz, presente na própria vida, confiante, escutada, ser uma inspiração, sentir-se sexy, sentir tudo e mais alguma coisa, não é? É o que a gente quer. Sentir-se valorizada. Qual é a solução? Reativar micro-rituais de cuidado, por exemplo, 5 minutos por dia. Se perdeste alguns daqueles momentos do tempo para mim, não é? Do teu TPM, começa aí a resgatar, nem que seja 5 minutinhos, porque são os teus. Mete a apitar na agenda. Eu tenho uma coisa que diz, que tem 2, tem alarme mesmo, de manhã, e apita e diz assim, eu às vezes até me esqueço que aquilo está a apitar por aquilo, mas depois eu vou ver. Na agenda diz assim: "O que estás a fazer está alinhado com quem tu queres ser?" E eu: "Olha", e tenho isso todos os dias, o telefone apita a dizer isso. Acho que é para me pôr na rota outra vez, tipo, se eu não tiver, vai-me pôr na rota outra vez. Reintroduzir pequenas cores que representam emoções desejadas, reintroduzir, perdão. Ou seja, dependendo daquilo que tu queres sentir, o teu estado de espírito, pensa primeiro nisso e depois escolhe a roupa que transmita isso. E não o contrário, porque pode estar-te a obrigar a ser e a pôr uma máscara que não é a tua. Então, começamos ao contrário. Como é que eu me sinto? Como é que eu gostava de me sentir? Que cor é que fazia sentido eu trazer para o meu armário? Olha, um amarelo. Olha, um verde. Tenho vontade, nem sei o que é que significam as cores, porque as cores têm significado, mas psicologicamente, o que é que aquilo me traz? Opa, faz-me sentir bem. Quando experimento uma peça verde, faz-me sentir bem. Ok, então vamos trazer isso. Ah, não, afinal é o roxo. Tudo bem, então vamos trazer. E quando tu vestes, começas a sentir algo diferente em ti a nível de energia. A coragem de presença. Imagina pequenos elementos ou posturas ou acessórios que te tragam aquela te relembrem, tipo, tu queres ser esta, tu és esta mulher. Pode ser o salto alto, pode ser o tipo de brinco, pulseira, pode ser pintar os lábios, pode ser um tipo de maquilhagem. Pode ser a postura, a forma como tu colocas os ombros, como tu falas, como gesticulas. Traz pequenas ancoragens de presença, pequenas coisas que te façam sentir uau, porque isso às vezes podes precisar disso. Trabalhar o instinto interno de parecer vaidosa, "Ai, se eu fizer isto, vou ser vaidosa", porque nós fomos muito, talhadas, principalmente, anos para trás, eu trabalho com mulheres 40 mais, portanto, à medida que a idade vai avançando, vamos recuando no tempo, portanto, vivia-se um tempo em que a mulher tinha de ser recatada, não podia ser vaidosa, senão era mal vista, então essas coisas ficaram aqui, porque nós não somos uma folha em branco. Tu és muito a base da educação que tu tiveste na infância. Depois foste crescendo e foste moldando a tua personalidade, mas sobre estacas, sobre uma base que já existia, não é? Então foste absorvendo determinadas coisas que ficaram aqui retidas. Criar, por exemplo, o teu mini diário e que escreves todos os dias como é que te sentes nesse dia. Não precisa ser grande, porque há pessoas que fazem bullet journal, ou journal de escrever tudo o que vem à cabeça. Não precisas de fazer isso. Podes escrever, por exemplo, dar sempre esta resposta. A pergunta do dia é sempre a mesma. Como é que eu me sinto hoje? E escreves. Como é que eu me sinto hoje? E escreves. Então, basta isso, porque às vezes tu, por exemplo, aconselho-te, ao fazeres isso,
podes fazer já no início do ano. E em dezembro, nos últimos dias de dezembro, por exemplo, ou no início do ano, lês o que escreveste e vais começar, se calhar, a perceber um padrão. Vais começar a perceber as palavras que mais repetiste ou as emoções que mais estavas a sentir. E isso vai-te mostrar o porquê de muitas coisas. É brutal, digo-te já. Em terceiro e último ponto, porque isto passa a voar, isto o tempo passa rápido, rápido. Como começar o novo ano com uma imagem que te honra. Deixem-me só ver aqui, se está aqui comentários, porque vamos aqui agora para a última parte. Eu acho que aqui ainda não há comentários, acho eu. Mas senta à vontade para comentar. A tua imagem é o primeiro compromisso com o teu futuro. Porque o futuro não é daqui a 5 anos, não é daqui a 10 anos, é amanhã. O teu futuro é amanhã. Qualquer momento que seja, depois do momento de agora que estamos a viver, daqui a uma hora, daqui a uma hora é amanhã, é o futuro. Daqui a uma hora, a gente não sabe que cá está. Tudo o que a gente ainda não viveu é futuro. O ontem é passado. O que fizeste hoje de manhã é passado. Tu usas que tempo verbal para dizer como foi o teu pequeno almoço. Diz, o meu pequeno almoço é. Não, o meu pequeno almoço foi passado. O teu jantar vai ser, se calhar. Ou está a ser. E amanhã vai ser. Eu ainda não sei. Vai ser. É a mesma coisa. Portanto, porquê adiar sistematicamente um futuro que pode começar já amanhã? Qual é o problema? Quer mudar, não é? Ou queres mudar, mas não sabe por onde começar. E a maioria das vezes é isso. É, de repente estamos com tanta coisa e quanto mais informação temos, parece mais confusos ficamos. E, e às vezes só apetece simplificar, só apetece alguém que diga assim, é para ali. Não é mais nada, é para ali. E tu dizes, fogo, obrigado. Mas é bom que isso seja alinhado contigo, não é para ir para um sítio qualquer só porque a pessoa te manda ir. Não é tirar de precipício, é perceber a lógica do ir para ali. Tens medo de errar, medo do julgamento, medo da própria transformação. Quem vou ser eu depois? Quem vou ser eu a seguir? E às vezes é engraçado, isto ouve-se muito mais em vítimas de violência doméstica. Não é o caso para aqui, espero que não seja o caso. Mas, só para te dizer disto da mudança, há pessoas que preferem, às vezes quando não dizem assim, então ela voltou para ele, ela conseguiu sair de lá e voltou para lá, ou outra relação pior ou igual. Às vezes é mais fácil lidar e continuar e permanecer no mal que se conhece, mas eu conheço, eu faço aquele jogo de cintura, já sei, não posso falar assim, porque quando ele vem assado, ou ela, ou o que for, pode ser local de trabalho, pode ser violência psicológica, pode ser bullying, pode ser o que seja. Mas eu vou-me permitindo, porque vou-me moldando, sou eu que me moldo à vontade do outro, mas eu conheço essa realidade do que dizerem, então olha, vais sair, vai ser outra realidade completamente diferente. E a pessoa diz, fogo, mas como eu estou tão desprovida de mim, tão insegura, tão destruturada, tão aniquilada, tão desfragmentada, chamemos-lhe assim, que a confiança tão em baixo e a autoestima tão lá em baixo também, quem vive esse tipo de ambiente acaba por estar muito com isto assim. Quando eu digo: "Tens o país das maravilhas", a pessoa fica com medo, porque é uma realidade que não conhece, mesmo que eu esteja-lhe a oferecer o país das maravilhas. Se nós não estamos construídas, se a gente não reconstrói e diga: "Não, eu não quero já isto para mim", porquê? Porque eu mereço muito mais, eu sou muito mais do que isto. Aí tu já levas outra bagagem, mas quando tu não tens esta bagagem emocional, estás desestruturada, tu preferes manter isso. Então, este medo da transformação acontece muitas vezes. Acontece muitas vezes. E ninguém tem que dizer mal. É um processo agora.
O tempo que tu permaneces nesse processo é que se calhar está a ser longo demais. Sabotador invisível. O que é que passa aí entre estas duas orelhas? O perfeccionismo, medo de ser vista e chamar a atenção, medo de voltar a investir e não valer a pena, crer que a mudança visual é superficial, aquela coisa do o que conta é o interior. E conta, mas temos de trazer aqui mais coisas. Erros comuns. Começar por comprar roupa aleatória. Eu preciso comprar roupa. Eu vi ali umas dicas, eu preciso é agora. É daqueles casacos assim, com aquela gola assada e as mangas ali balão que estão-se a usar. Não estão, não estão. Ou aquela coxa espetável. Então vou comprar. Vou comprar porque vi que é mesmo aquilo que eu preciso. Certeza que é aquilo. Limpar o armário sem critério, não. Eu ouvi dizer que eu tenho que tirar ali muita coisa. A Sofia até diz isso, que temos de estralhar, então olha, vou tirar e vou tirar peças. Não são aquelas que devem sair, mas provavelmente algumas só para fazer número. Tentar copiar outras mulheres, ai, vi aquele nela, se fica bem nela, vai ficar bem em mim, de certeza, porque eu quero aquilo que a gente sente quando olha para aquela mulher, eu quero que sintam quando olham para mim. Então eu vou tentar espelhar, colar essa imagem, só que a postura vai ser completamente diferente. Eu uso uma peça, se eu emprestar a minha peça que eu tenho a uma das minhas irmãs, vai ficar completamente diferente, porque a postura delas, a forma delas usarem aquela peça vai ser diferente. Vai ficar bonita? Vai ficar diferente? Vai, vai. Já viste pessoas iguais vestidas nos casamentos? Não já? E se calhar vais dizer que gostas mais de ver numa do que noutra. Porquê? Porque a postura de uma pessoa a usar aquela peça, se calhar é muito mais interessante do que outra, que não pensou como é que a peça ia cair nela, digamos assim. É esperar por é quando eu estiver pronta, é quando eu sentir, é que vai ser. Quando eu perder 20 quilos é que eu vou vestir aquelas peças, é que vou me sentir bem. Só que isso nunca vai chegar, porque vais perder, podes até perder os 20 quilos, foste teimosa e resiliente como eu, mas o que é certo é que não aprendeste com a queda, como eu às vezes. Eu reergo-me, eu às vezes eu até sinto que aprendo, mas às vezes continuo a repetir as mesmas coisas por insistência, não é? E às vezes não é assim. Temos de mudar qualquer coisita. Já aconteceu mais vezes, não é? Agora estou, por exemplo, a dizer em coisas do online. Qual é a dor aqui? Viver num limbo entre o que desejas e o que temes. É lixado, porque queres tanto, tens tanto aqueles desejos profundos que lutas entre o problema, o teu desejo e saber que daqui até aqui vai haver algo, há uma transformação, há uma caminhada. Aí está um friozinho na barriga. Qual é o teu desejo? Ter uma identidade visual, o desejo para este recomeço de ano, do novo ano, que seja um ano de 365 dias extraordinário. O que é que pretendes para aqui? Uma identidade visual clara, firme, inspiradora, devolva poder e confiança, autenticidade, que tu sintas que olhas e tu própria acreditas em ti, tu acreditas naquela mulher. Se não a conheces, tu dizes: gosto dela. Epá, inspira-me aquilo, o que é que ela me transmite? Gosto, gosto mesmo daquele. E no entanto estás a falar de ti, estás a falar da mulher que vais ser. Qual é a solução para chegares aí? Identificar o traço de personalidade predominante que tu tens, porque aqui isto eu costumo, é uma das coisas que na mentoria acabo por querer aplicar, porque isso é o que traz muita base de todo o trabalho de mentoria, perceberes quem tu és, aí é fundamental. Criar uma paleta de sentimentos e só depois a paleta de cores, que falámos ainda há pouquinho. Definir 3 pilares de estilo, por exemplo, para o próximo ano, isso pode-te ajudar, mas isto convém sempre que seja depois de perceberes quem tu és. Escolher uma peça para simbolizar, por exemplo, esse renascimento, seja aquela peça simbólica, seja
chama-lhe amuleto, se quiseres, pode ser um acessório, para isso é mais fácil, que te agarres e que te lembre. Como eu tenho esta frase no telemóvel, olha, pode ser isso, mas visualmente usa qualquer coisa, uma pregadeira, qualquer coisa, um colar que tu sintas, um tipo de calçado, por exemplo, uma cor. Usa algo, tenta ter algo que tu, se precisares, olha, e que seja essa vitaminazinha que tu precisas para simbolizar de esta é a o acessório ou a peça que mostra a minha transformação, o meu início de transformação. E também podes ter um processo guiado, pode ser uma das soluções, ter um processo guiado de mentoria, que é uma coisa muito, direcionada a ti, porque acelera e traz clareza e reduz o teu ruído interno. Todas as vozes que estão aí de barulhos do vai por aqui, não, não faças isso, é melhor não, deixa de estar, até estás confortável. Não estás, mas também estás mais ou menos. Pronto. Então essas vozinhas que te vão mantendo ali no meio termo, no morno, que não trazem essa vida que tu estás a precisar, que às vezes precisamos, não é? Senão a vida é um marasmo. E estás a trazer isso para ti, então, este ruído interior, basta às vezes alguém mostrar-te outra perspectiva, mostrar-te outra coisa, trazer ao de cima determinadas coisas que estão aí no teu passado até, tu nem sequer te lembras que estão, começares a desconstruir e vais virando as páginas. Olha, já está tratado isto. Vamos tirando. Vamos ter que traz o quê? Leveza. Traz uma libertação de algo. Ou seja, começas-te a preocupar com muito menos coisas do que arrastares aquelas bolas. Estás a ver nos Looney Tunes e quando eles brincam nos desenhos animados com aquelas bolas grandes de ferro e arrastam. Às vezes nós andamos assim para a vida, com essas bolas ao longo do ano, de muita carga ali, seja de roupa, seja emocional, seja de crenças, seja dos nossos medos, seja de tudo e mais alguma coisa a gente coloca ali e andamos com aquilo o tempo todo. E nós temos a chave para tirar a bola, mas continuamos com ela. Consequências se nada se fizer, ou seja, só vai-se repetir o ano e eu vou-me sentir igual. Às vezes não, às vezes não, porque a idade vai aumentando, as circunstâncias mudam e a frustração vai aumentando porque continuas a dizer que não fizeste o que devias ter feito. Portanto, já estavas triste, vais aumentando a bola de neve para a frustração. Perpetua um ciclo de invisibilidade emocional, reforça a identidade diminuída que tu já tens, entras no próximo ano com os padrões que te doem, ou seja, em vez de trazeres as coisas boas, estás também a trazer as coisas menos boas, que podiam ser aniquiladas. Estás a começar a perder o respeito por ti própria, porque não te ouves, não estás a respeitar quem tu és e aquilo que tu querias, não estás a respeitar-te. A tua autoestima vai-se começando a deteriorar. Neste momento pode ainda não estar, mas vai-se começando a deteriorar. Começas a acreditar que já passou a fase de cuidar de ti, não é? Vês outras mulheres a avançarem, a terem a coragem às vezes a dizer assim: "Fogo, eu quando chegar àquela idade eu gostava de ser assim". E tu já és assim, não é? Tipo, tu já estás a sentir estás ainda há muitos anos, às vezes mulheres de 80 anos, 90 anos, que eu admiro. Eu estou na piscina, eu estou a falar com senhoras, uma delas sei que já está a seguir a minha página. Se estiver a ver, um beijinho. Mas eu às vezes, o que é que levam são mulheres ali no balneário, portanto acaba por ser aqui o meu público. E e às vezes dou conta, estou a falar e que acabam por se aproximar porque ficam interessadas naquilo que eu estou a dizer. E eu digo-lhes e valorizo-as e elogio-as muito. Olha, muitos parabéns porque vocês decidiram vir aqui e cuidar de vocês, do que estar em casa sozinhas, porque algumas delas são já viúvas e estão ali. Há lá uma senhora perto de 90 anos, se ela não tem, deve lá estar perto, lembra-me muito da minha avó, a senhora ali a aprender a nadar e eu admiro, admiro, admiro. Portanto, é assim, vamos fazer pelas coisas, se as outras mulheres têm essa força com a idade delas, que passaram privações enormes e eu não vou morrer sem fazer aquilo que eu gosto, está no momento também todo de valorizar e dizer um basta. Portanto,
O ficar para trás é por decisão. Então vamos aqui à conclusão. A tua imagem é um espelho da tua alma e também a tua primeira reconstrução visível depois da mudança. Ou seja, agora o espelho vai refletir a parte que não estás a sentir tão bem, a tua desconexão. Mas depois o espelho que passa de inimigo para o teu amigo. Ou seja, quando o espelho vai revelar também, quando houver esta mudança, esta construção, este renascimento, este recomeço, vais dizer assim, uau, para o espelho outra vez. Portanto, ele também vai ser o reflexo depois das coisas boas que tu vais trazer. Não é vaidade, já vimos aqui que cuidares de ti e a tua estética não é vaidade. Eu acho que está claro. É uma questão de sobreviver e de autoestima. Eu aqui até não devia ter escrito sobreviver, é viver. Não é sobreviver. Sobreviver parece que estamos a lutar para estar à tona. E peço desculpa por pus esta palavra, mas vamos cortar. É viver e é autoestima, é renascimento. São as tuas escolhas. Elas vão ser o reflexo de tudo o que vais viver a partir de agora. Tu mereces fechar este ano de cabeça erguida, mão no peito aqui a bater e a começar o próximo com clareza, beleza e uma nova narrativa a dizer eu posso, eu consigo, eu quero e eu mereço. E podes caminhar contigo, se me permitires fazer este processo. E, de uma forma leve, eu costumo ter a mentoria, mas eu acho que tinha vontade de caminhar contigo de uma forma melhor. E então eu decidi que senti cá dentro, isto não estava programado no meu planeamento, mas senti que queria ajudar para quem já está a sentir aqui um bocadinho este aperto no peito, a dizer: "Eu não acredito quando vai acabar. Eu estou a sentir que não fiz nada por mim, ou que me perdi aqui algures". Eu vou fazer um webinar chamado O Recomeço. Neste momento tem a ver com ajudar-te a fechar o ano a gostar do que tu vês, mesmo com o corpo que tens, com esses desafios todos que possas ter. Portanto, vamos fechar o ano dessa maneira. Então, quero-te convidar, é gratuito, é online. Tens aqui o QR Code, mas depois eu vou pôr aqui também na descrição e nos comentários que sentes que a tua imagem já não te representa, tu não estás sozinha. E já sabemos que não é falta de estilo, muito menos criatividade, não há cá desculpas, mas é a tua vida a pedir uma forma nova de te veres e de te reencontrares também. Então vamos fazer este recomeço, início de final de ano, é mesmo para começares aqui em grande no novo ano. Portanto, nós quando vamos planear o novo ano, não planeamos já no novo ano. Trazemos isso antes, não é? Quando eu vou preparar, quando eu vou dar aqui uma aula, quando eu estou a fazer este direto, eu não programo agora, no momento de estar em direto, nem dava tempo para eu trazer estas apresentações. Então, tenho de fazer antes para depois pôr em prática. Então, o que eu quero convidar-te, a ti, ou partilha também com quem achas que se possa juntar a nós, para as mulheres mais tímidas e mais recatadas, que às vezes não querem estar à frente da câmara, não percebem bem do Zoom, vai ser através do YouTube. Mas basta ler aqui o QR Code ou vai ser divulgado a partir da manhã já nas redes sociais também. E a partir de hoje vou já começar a divulgar algumas coisas, mas a partir da manhã já começa a trazer tudo relacionado aqui com o webinar, que é uma aula online, web, é daqui de virtual, não é? Estarmos aqui na internet. Portanto, conto contigo, inscreve-se. Se tiveres dúvida, manda mensagem, porque eu vou muito querer estar aqui contigo no dia 18 do 12, ao vivo, aqui às 21 horas, para estarmos aqui uma hora e meia, em princípio, para fazer a mudança aqui. Agora não tens desculpa a dizer assim, ai, mas eu tenho medo. Agora está aqui o teu momento de mostrares a ti própria que não tens medo da mudança, não tens medo das coisas boas que possam surgir, e que vais libertar daquilo que já não faz sentido para ti. Não é apagar, porque faz parte de ti, mas é deixar para trás aquilo que já não acrescenta. Portanto, terei muito gosto em ter-te no webinar aqui comigo. Não há desculpas e espero que tu não arranjes desculpas para ti.
em princípio não vai ficar gravado, mas depois isto vai-te encaminhar para o grupo. Este QR Code vai-te encaminhar para uma página, metes o teu nome, e-mail, número de telefone para te se pôr no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. É um grupo que vai ser para entregar conteúdo da aula, material de apoio e o link, que é o botão onde vais carregar para entrar no YouTube para assistir. Não tens câmara, não precisas ter câmara, não aparece a tua câmara nem nada. Portanto, estás à vontade, vais ouvir, metes os fones nos ouvidos, ou aconselho-te a estar num momento mais sossegadinho, mas depois falaremos mais perto. Já sabes que eu vou colocar aqui a partilha deste direto de hoje. Se quiseres, coloca algum comentário das plataformas a dizer como é que foi para ti ouvir este direto, fez sentido, comenta o que é que fez mais sentido para ti, o que é que tu ouviste que ficou aí a moer aí na tua cabeça, e se te ficou aqui a vozinha, é porque sinal que ela não quer calar, e então acho muito bem que ela não se cale. Vou aqui já ver os comentários, vou só remover. Eu peço desculpa porque eu estou agora ao final do dia completamente anasalada. Ah, olha, temos aqui uma pessoa do Brasil. Ah, eu não sei, eu tenho receio que diga mal o nome, mas eu vou dizer as primeiras letras, Jaque. Não sei se és tu que estás aqui direto, vou tratar por tu, mas é com carinho. Muito obrigada por estar aqui desse lado, do outro lado aqui do Atlântico. Ah, Muito bem, é uma mudança, é como uma cobra. Eu tenho um short, um reel muito curto, que é o que é que as cobras nos ensinam. E cobra no sentido de às vezes temos que libertar aquela a pele que já não nos serve, que já está apertada e que fez parte para nos proteger, mas chega um momento que já não cabemos lá. Então temos de ter coragem de libertar e de deixar essa pele, esse exoesqueleto, não é, para transformar ainda melhor e é natural, é um processo evolutivo. Mas eu queria perguntar que eu espero que tenha percebido tudo aquilo que eu tenho dito, porque às vezes no Brasil fala-se, tem outras palavras um pouquinho diferentes das portuguesas e espero que tenha compreendido bem aquilo que eu disse e se eu puder ajudar de alguma maneira, terei muito gosto em estar tê-la aqui no meu webinar no dia 18. A todos vocês que depois vão ver em diferido ou ver aqui depois também no YouTube, muito grata por estarem aqui, muito grata a quem esteve aqui também neste direto. Muito obrigada. Quem esteve aqui neste direto ou vai ver em diferido, a maioria de vocês vê em indiferido ou ouve-me no podcast. Muito grata. Ainda vamos estar aqui mais uns momentos aqui em Conversas do Bani até ao final do ano. E já sabes que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani é sempre melhor ainda, mas já sabes que a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. E se hoje, ao momento de hoje, que é o presente, não começou assim, se calhar tão bem, ou começaste com aquele apertozinho de está-se a chegar ao fim do ano, ou alguma coisa que está aí a moer, que se calhar nem tem a ver com isso, tem a ver com a tua vida pessoal ou profissional. Se aconteceu assim algum desafio, lembra-te que amanhã pode ser diferente e lembra-te que tudo passa, tudo passa. Mas às vezes precisamos também de ajuda para nos ajudar a ultrapassar. E se fores como eu, durante muitos anos, tenta fazer tudo sozinha. E é importante tu perceberes aquilo que podes também pedir ajuda. E pedir ajuda não é uma coisa de inferioridade ou de mostrar vulnerabilidade ou de fraco. Pior é não pedir. Pior é ter ajuda e não pedir ajuda. Portanto, espero que se a semana hoje não começou assim tão bem, espero que ela termine ainda melhor, porque está também nas nossas mãos poder alterar alguma coisa para que se torne ainda melhor. E depois aí dentro vai se sentir de outra maneira. E se calhar estás a achar que vai ser assim uma coisa pior e vai se resolver de uma forma ainda melhor. Um beijinho enorme para vocês, uma boa continuação. Voltaremos a ver-nos por aqui. Obrigada.